Olá a todos e todas, como vão? Meu nome é Osvaldo e faço parte da equipe de pastoral do Centro Mais Anchetano. E é uma alegria estarmos novamente reunidos para tratar de espiritualidade. Claro que de uma forma virtual, mas também com a presença de Deus. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade. Antes de apresentar os pontos de oração para vocês, então eu queria propor também o exercício da gente se preparar para essa oração. Então, achar um local confortável, um local seu, seja na sua casa ou em outro espaço, mas que a gente reconheça como um local de oração, um local sagrado. Infelizmente, nem todo mundo tem esse local como eu estou agora, que não é minha casa, mas é o Centro Mais Anchetano, para quem já veio aqui, reconhece essa paisagem. Então, que a gente possa achar esse local e também já achar uma posição para o nosso corpo, para a nossa oração. Então, que a gente ache uma posição confortável, que a gente consiga ali ficar nosso tempo de oração pessoal, sem atrapalhar o nosso corpo, porque também a gente reza com o nosso corpo. E falando nisso, já também proponho o exercício da gente ir preparando esse corpo. Vamos fazer um breve exercício de respiração, enchendo nossos pulmões, sentindo essa presença, sentindo esse ar planificando nossos pulmões, para que também a gente consiga ir fazendo esse silêncio interno. Então a gente vai buscar o nosso silêncio externo no nosso espaço. Nem sempre é possível, mas a gente tenta. E também o nosso silêncio interno. Então vou colocar um mantra e podemos fazendo esse exercício de respiração, respirando fundo e soltando devagar. Então, a gente, com esses passos, já iniciamos nossa oração. Se colocar em oração, desejar esse tempo, já iniciar. E o próximo passo é a gente fazer nosso pedido de graça. Para esse dia, para essa tarde de espiritualidade, a gente propõe que o nosso pedido de graça seja: Senhor, acendei em mim o desejo de aprofundar meu projeto de vida e vocação pela Tua vontade. Como já disse o tema e até mesmo pelo pedido de graça, a gente vai rezar então, nesse tempo, o nosso projeto de vida e a nossa vocação. E a gente vai rezar a partir do texto de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, que é um pouquinho depois ali da multiplicação dos pães. Então, os discípulos ainda, né, e toda a multidão ainda está um pouco entusiasmada com aquele milagre da multiplicação dos pães. E aí o texto bíblico, Jesus manda então os discípulos entrarem na barca, no lago, para ir para outra margem, e enquanto Jesus despedia das multidões. E nesse momento, na barca, né, que a noite vai caindo, os discípulos começam a passar por uma certa tribulação. Ondas agitadas, ventos contrários, a própria questão da noite, né, da escuridão. E aí então surge Jesus nas águas após ter rezado e
os discípulos se assustam, acham que é um fantasma, que é uma aparição, e Jesus tenta acalmá-los. E aí Pedro, então, até desafia um pouco, né? Se é tu mesmo, Senhor, faz eu andar até você sobre a água. E Jesus fala, tá bom. E aí Pedro vai, ele tem medo ali por causa do vento, começa a afundar e Jesus socorre. Então é mais ou menos essa passagem bíblica. E por que a gente propôs essa passagem bíblica para esse tema? Primeiro, que essa passagem bíblica faz parte do Evangelho de domingo, né? Dia 9 de agosto. Então a gente vai estar rezando também em unidade com a igreja esse texto. Segundo, porque ele é muito interessante, porque ele nos traz alguns significados ali, alguns sentidos para a gente rezar a nossa própria vida. Destaco, sobretudo, a questão dos discípulos na barca. Então a gente pode fazer essa metáfora trazer essa metáfora da barca para a nossa própria vida, né? A gente às vezes também passa por momentos de noite escura ali, uma escuridão, ou até momentos em que tem ventos contrários, ondas agitadas, mas a gente quer chegar a uma outra margem, então a gente quer atingir, a gente quer chegar em algum lugar, né? E esse processo pode trazer algumas dessas questões. E, claro, nesse caminho, quem aparece é o próprio Cristo, é o Deus vivo que ali aparece, às vezes nos assusta, às vezes, enfim, a gente não está preparado, mas ele aparece e caminha conosco, né? Um pouco ali como o próprio texto bíblico indica. Então, para essa oração, queria dar alguns pontos ali que podem nos ajudar a rezar esse texto bíblico e rezar também esse tema em nossas vidas. Então a gente pode rezar por quais travessias que a gente passa hoje, né? De qual margem a gente está saindo, em qual lago a gente está, em qual margem a gente quer chegar, né? Podemos rezar então esse primeiro ponto. Também a gente pode rezar o que nos assusta, o que nos assombra um pouco nessa travessia. O que nos dá medo? O que nos impede de continuar essa travessia? O que nos impede até de pensar em uma outra margem? Podemos então rezar o que nos paralisa, né? Como os discípulos ficaram paralisados, o que nos paralisa nesse processo? E também a gente pode rezar nessa proposta como que Cristo nos revela para assumir nossa vocação. Mesmo com essas turbulências, mesmo com essas dificuldades que a gente enfrenta no caminho, como que Cristo revela seu rosto acolhedor e misericordioso nessa travessia. Então, um pouco a partir desses 3 pontos, a gente tem nosso tempo de oração, nosso texto bíblico que eu já indiquei, nosso pedido de graça. E também, concluindo nossa oração, a gente pode também anotar tudo aquilo que surge de fruto. Nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossos medos, nossos apelos, os sentimentos, o exercício de nomear também esses sentimentos, o que a oração e Deus vai provocando em mim nesse momento. Então, desde já, desejo uma boa oração a todos e todas e nos encontramos na partilha.